Saudações a todos, como é que vocês estão? Pois é, eu estou de volta, mais ou menos do jeito que dá para estar, porque como vocês todos já devem saber, ou pelo menos a maioria, eu não estou em casa neste momento, eu estou em tratamento médico. Então, pelos próximos dias ou talvez semanas, o canal vai passar por algumas mudanças, mas felizmente eu estou conseguindo achar uma forma de continuar as edições, mesmo que numa qualidade inferior, obviamente, porque eu estou sem meu equipamento padrão por aqui, pelo menos por enquanto, mas o show deve continuar, como sempre. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da forma como Robert Baratheon, o jovem Lorde da Tempestade, acabou se tornando o Demônio do Tridente, o conquistador dos Sete Reinos e o fundador de uma nova dinastia. Hoje eu vou apenas pedir que vocês se lembrem de curtir, compartilhar o vídeo e se inscreverem no canal, além de contribuírem com o canal diretamente, especialmente via Pix, que é muito importante, ainda mais neste momento em que a minha atuação profissional está bastante comprometida. Quem puder ajudar eu agradeço muito. E deem uma olhada nos links de produtos afiliados do canal da Amazon aqui embaixo na descrição. Com essa introdução um pouquinho mais simples e sem mais delongas, vamos começar a falar a respeito daquilo que realmente importa. Falar a respeito de como Robert Baratheon acabou entrando para a história, se tornando o novo rei de Westeros e o Demônio do Tridente. Robert Baratheon é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais importantes e cruciais para se entender não apenas no contexto das Crônicas de Gelo e Fogo em si, mas em todo o passado recente dos Sete Reinos de Westeros, por ser essencialmente o homem que condenou a dinastia dos dragões, derrubando o último Targaryen coroado e ungido em posse do Trono de Ferro e inaugurando para si mesmo uma nova dinastia, a dinastia Baratheon, através de uma ligação admissivelmente fraca com a casa Targaryen em si, através de uma das filhas do rei Aegon V e um de seus próprios ancestrais Baratheon. No entanto, conforme sabemos bem, a rebelião que Robert liderou e eventualmente venceu não tinha muito a ver com questões de legitimidade sanguínea, mas sim de uma profunda desavença nascida das ações do príncipe de Pedra do Dragão à época, Rhaegar Targaryen, quanto com as reações extremadas de seu real pai, Aerys II, diante do desafio proposto pelos Stark, Arryn e Baratheon naquela afronta. Por isso mesmo, já que as motivações para o início dos combates que levaram os Targaryen a seu eventual final como um grande poder em Westeros não são assim tão claros quanto poderiam parecer em um primeiro momento, o vídeo de hoje será inteiramente dedicado a cobrir a evolução dos eventos que culminariam com Robert adquirindo um status quase lendário durante a derradeira Batalha da Guerra, o embate sobre os Vaus do Tridente, onde Rhaegar tombou sob o poderoso golpe do martelo de combate de Robert, seu sangue rubro tingiu as águas límpidas dos rios da região, seus belos rubis ornamentais se perderam e deram nome àquela região, e uma dinastia de quase 300 anos chegou ao seu final, se não formal, ao menos prático. Por isso, e sem mais delongas, vamos começar a discutir a forma como Robert Baratheon se tornou o Demônio do Tridente, um dos guerreiros mais lendários de seu tempo e de todos os tempos em Westeros. Antes de mais nada, acredito ser importante tirar um momento para discutir o homem sobre o qual estamos falando aqui, pois se existe algo que pode ser dito sobre Robert é que ele não era um sujeito comum. Com quase 2 metros de altura e o superando facilmente quando completamente couraçado, Robert era um gigante rugidor entre os outros homens, um indivíduo de intensas paixões, rápido nas iras, rápido nos perdões e com um apetite enorme e voraz pelos prazeres da vida, em especial as mulheres, as bebidas fortes, a música, a falcoaria, os torneios e, em especial, os combates corpo a corpo, onde ele sempre se destacava e gostava em especial da emoção da competição, embora não se pudesse dizer que fosse um homem particularmente cruel ou impiedoso. Robert era acima de tudo um esportista, um competidor, que amava a canção do aço e a emoção das batalhas, e vivia para lutar, um soldado nato como raras vezes se viu em Westeros naqueles tempos. No entanto, ele também possuía um outro lado que se tornaria bastante problemático diante dos eventos que estamos prestes a discutir.
Sendo um homem de violentas paixões e emoções, Robert era cometido por um profundo ciúme de sua prometida, a bela donzela nortenha Lyanna da casa Stark, única filha mulher de Lord Rickard, o senhor de Winterfell e guardião do norte. E por isso mesmo, qualquer mínima afronta, real ou presumida, à honra de sua bem-amada, era uma afronta ao próprio Robert pessoalmente, que apesar de ser mais um esportista do que propriamente um vingador, ainda assim responderia de maneira contundente e até mesmo violenta se necessário fosse para cessar a situação e restaurar tanto sua honra quanto a honra de sua amada. Outra questão que voltaria para assombrar o bravo jovem Senhor da Tempestade nos anos que se seguiriam à rebelião era sua notória falta de aptidão ou interesse pelos assuntos da administração de Estado. Como dito anteriormente, Robert era um guerreiro acima de tudo e não tinha nenhum gosto por reuniões da corte, pequenos conselhos, administração, burocracia ou outras atividades cerebrais que não envolviam atividades físicas extenuantes, de modo que, após subir ao poder, ele acabou precisando concentrar a maior parte de tais assuntos sobre as competentes mãos de seu mentor, Lord Jon Arryn, a quem ele apontou como sua mão, e que havia se tornado para ele uma poderosa figura paterna após a trágica morte de seu pai, Lord Steffan, em um naufrágio durante uma viagem de volta de Essos, em uma missão real. Mas acredito que estamos nos adiantando um pouco aqui, então retornemos ao tema principal, os ventos da batalha. No ano 281 após a conquista, um gigantesco torneio foi anunciado por Lord Went, o senhor de Harrenhal, a ser realizado no ano seguinte, para que o senhor pudesse apresentar diante de toda a corte e dos outros lords sua luxuriante riqueza. Quase todas as figuras de importância nos altos círculos dos reinos confirmaram suas presenças, incluindo aí, surpreendentemente, o próprio Aerys II, que não abandonava a segurança de sua fortaleza já há quase 5 anos, seu filho Rhaegar, Lord Rickard, Lyanna e os irmãos e, naturalmente, o próprio Robert. Durante o torneio, diversos acontecimentos interessantes se deram, como a nomeação do jovem Sr. Jaime Lannister como um cavaleiro da Guarda Real pelo próprio Aerys, mas todos esses fatos foram completamente ofuscados por um ocorrido já após a liça final, depois que o príncipe Rhaegar se sagrou como campeão. Imbuído de uma coroa de rosas azuis, o símbolo da rainha do amor e da beleza, símbolo esse que todos esperavam que ele simplesmente desse a sua esposa, a princesa dornesa Elia Martell, Rhaegar surpreendeu a todos simplesmente passando pelo local onde ela estava e depositando a coroa sobre o colo de Lady Lyanna, um gesto tão surpreendente e aterrador que ficaria rememorado mais tarde como o momento em que todos os sorrisos morreram, pois todos ali conheciam o significado por detrás do ato. Um homem casado, o príncipe herdeiro dos 7 reinos ainda por cima, havia passado por sua própria mulher para nomear honorificamente a prometida de outro homem. Não existe uma descrição detalhada da reação imediata de Robert a esse ato, mas presume-se que ele tenha sentido alguma coisa que variava entre o mais profundo ultraje e a mais terrível fúria. Mas como aquele era o príncipe de Pedra do Dragão, e toda a corte se encontrava em torno daquele acontecimento, incluídos aí os cavaleiros brancos jurados a lutar e a morrer para defender a família real, não havia muito que o Lorde da Tempestade pudesse fazer naquele momento, além de talvez ferver de raiva, e desse modo, a questão acabou sendo simplesmente esquecida, em nome do bem-estar das aparências dentro da corte de Aerys. No entanto, no ano seguinte, Lyanna foi aparentemente raptada por Rhaegar enquanto ainda se encontrava no sul, e aquilo nem seus parentes e nem Robert poderiam tolerar. Enquanto Lord Rickard e Brandon partiam a galope até Porto Real, esperando confrontar Rhaegar e libertar Lyanna o quanto antes, Robert e Eddard continuaram no Ninho da Águia, se preparando também para entrar naquela querela assim que fosse necessário. O resultado dos esforços do Lorde do Norte e de seu herdeiro tiveram um desenlace muito pior do que se poderia esperar. Lord Rickard foi assado vivo dentro de sua própria armadura, sobre uma pira de fogo vivo, em uma forma distorcida de julgamento pela batalha, pois Aerys havia nomeado o fogo como campeão da casa Targaryen, enquanto Brandon morreu estrangulado, tentando desesperadamente salvar ao pai enquanto era pressionado mais e mais por um dispositivo de execução elaborado trazido pelo rei desde as Cidades Livres. Diante disso, já não havia mais a possibilidade para diálogo, e quando o Corvo chegou da capital no Ninho da Águia com a ordem régia para que as cabeças de Robert e Eddard fossem enviadas por Lord Arryn ao rei como prova de sua lealdade, o Senhor do Vale não apenas não obedeceu à ordem, como levantou seus estandartes e reuniu seus vassalos, declarando guerra aberta ao Trono de Ferro.
A rebelião de Robert estava instaurada. A história detalhada do conflito já foi contada aqui no canal em vídeos antigos que serão refeitos em breve, mas no vídeo de hoje vamos adiantar o tempo até o ano de 283 após a conquista, quando ocorreu a batalha derradeira da guerra, o momento da verdade, o embate que decidiria de uma vez por todas se seria o dragão ou o veado a dominar os 7 reinos dali em diante. A Batalha do Tridente. Os exércitos lealista e rebelde, liderados respectivamente por Rhaegar e Robert, estavam mais ou menos em paridade de forças, cada um dos quais contando com um contingente de cerca de 40 mil homens, embora os rebeldes contassem com um número um pouco inferior. Ainda assim, o que lhes faltava em números era amplamente compensado não apenas pela moral, que se encontrava elevada após uma série de grandes vitórias que culminaram, por exemplo, no exílio de uma das mãos de Aerys para Essos, e pela fúria cega do próprio Robert, que ainda não tinha tido a chance de confrontar Rhaegar pessoalmente após o rapto de Lyanna, e se encontrava sedento pela necessidade de vingança, não apenas para resgatar sua amada a essa altura, mas também para enviar o maldito primo ao mais profundo do círculo dos 7 infernos. A batalha parecia equilibrada e em um determinado ponto, a maré do combate levou Rhaegar e Robert um diante do outro, em um dos vales bastante rasos e escorregadios dos córregos que se alimentavam o tridente. Neste momento, Robert soube que era chegado o ponto em que poderia finalmente exercer sua vingança, enquanto Rhaegar, da sua parte, sabia que precisaria lutar não apenas por sua própria vida, mas pela sobrevivência de toda a sua dinastia, pois quem quer que saísse vencedor ali seria também o vencedor de toda a guerra, uma vez que o senhor seu pai se encontrava imerso em um oceano de loucura e paranoia, e seu mais poderoso aliado em potencial, Lord Tywin Lannister, não havia respondido a nenhuma de suas convocatórias por ajuda. O combate individual entre os homens foi feroz, e ainda que ambos contassem com suas próprias escoltas, nenhum outro homem presente ali ousou interferir, pois todos queriam ver o confronto entre os dois titãs e desejavam descobrir como tudo terminaria após um ano de sangrentos combates entre os dragões no trono e os rebeldes vindos das porções mais a norte nos reinos. Rhaegar infligiu ferimentos a Robert, e Robert respondeu ferindo a Rhaegar, mas no fim das contas, apesar da paridade técnica, a fúria imensa e o ódio que Robert sentia falaram mais alto, e um golpe certeiro de seu poderoso martelo de combate estraçalhou a placa peitoral negra de Rhaegar, colocando para voar em todas as direções os rubis que formavam o mosaico em forma de dragão de Targaryen ali, dando inclusive ao local seu nome pelo qual a história conheceria, o Val Rubi, espalhando também o sangue da vida do príncipe a partir de seu peito afundado, que tingiu as águas do córrego abaixo, tal como o vermelho sanguinolento do dragão no estandarte de sua casa. E desse modo, Rhaegar Targaryen faleceu, Robert saiu vitorioso da luta, e a Batalha do Tridente foi vencida, com os soldados lealistas quebrando e fugindo para todas as direções depois deste ponto. A vitória foi naturalmente celebrada, os homens dos rebeldes vibraram e canções foram cantadas sobre esse triunfo, mas para o próprio Robert, a vitória teve um gosto amargo como cinzas em sua boca, pois pouco tempo depois do embate, ele descobriu que sua bem-amada Lyanna havia falecido em um local que Rhaegar conhecera como a Torre da Alegria, em trabalho de parto, ou seja, apesar de ter vencido o combate e de ter saído triunfante na guerra, sendo agora o novo rei de Westeros, na concepção de Robert, Rhaegar havia por fim triunfado, pois havia lhe roubado aquilo que ele tinha de mais precioso, dando ensejo, por exemplo, a frase proferida pelo velho rei anos mais tarde, em Game of Thrones, durante um diálogo com seu velho amigo Ned Stark. Eu o derrotei, mas ele venceu no final. Em meus sonhos, mato-o todas as noites. No final das contas, a vitória veio, mas não a alegria, e o homem que ficou conhecido como o Demônio do Tridente, um gigante entre os soldados e um dos maiores guerreiros de seu tempo, não conheceu a maior das alegrias da vitória em seu momento de maior glória, um sentimento deprimente e um pensamento que nos faz ponderar a respeito de se a rebelião como um todo realmente valeu a pena. Bom, e aí está, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do meu pequeno período afastado de casa, afastado do meu equipamento normal, do meu ambiente normal de gravação. Então eu gostaria de saber de vocês hoje, a pergunta é bem específica: o que vocês acharam a respeito da qualidade do vídeo em geral? Das pequenas mudanças que eu tive que fazer, da mudança visual óbvia na qualidade do vídeo, dos barulhos externos, enfim.
do vídeo de um modo geral. Vocês acham que é tolerável que a gente continue com os vídeos assim durante pelo menos mais umas 2 semanas? Acho que tá tudo certo? Escrevam aqui abaixo, o espaço dos comentários é de vocês e eu preciso bastante dessa ajuda. Eu lembro a todos que curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal e considerem me ajudar especialmente através da opção do Pix, que é a que vai me ajudar mais rápido agora, é a que cai de forma imediata, como vocês sabem. E agradeço a todos pela paciência, pela audiência, pelo interesse naquilo que eu faço, mesmo nos piores momentos como agora, em que as coisas estão um pouco complicadas. Mas seguimos firmes, seguimos aí, o MGF continua apesar de qualquer outra coisa. Um grande abraço a todos e verei vocês novamente dentro de alguns dias para o próximo vídeo aqui do canal, já que agora eu tenho pelo menos uma estrutura para continuar a produção. Demorou? Um grande abraço a todos mais uma vez e valeu!